Olá, eu sou Amanda Marques, arquiteta, design de interiores, diretora e professora da AM Cursos Online. Há algum tempo o pessoal está falando comigo pelas redes sociais e solicitando algumas dicas, alguns dados importantes, como trabalhar na área, como exercer alguns pontos de projeto. E eu resolvia ajudar você a entender um pouquinho melhor sobre isso e vou fazer uma sequência de vídeos para explicar um pouquinho melhor cada etapa do projeto. Então eu vou elaborar uma sequência em que cada aula eu vou falar de uma maneira clara, direta, mostrando na prática, a gente vai trabalhar juntos no computador para você poder entender como faz cada etapa de um projeto. Então esses dias que nós estaremos juntos vai ser uma dinâmica em que eu posso explicar e você pode interagir comigo, né? Então mande suas perguntas, mande suas dúvidas, aqui embaixo vai ter um link ali para você poder falar diretamente comigo. Eu quero responder todas as perguntas, todas as dúvidas. Então não deixe de comentar, não deixe de participar até para eu entender qual é a tua necessidade, a tua dificuldade e poder esclarecer essas dúvidas. Porque às vezes eu posso estar explicando um conteúdo e não fique claro alguns detalhes e você pode esclarecer isso diretamente comigo. Essa sequência de vídeos que serão feitos nos próximos dias é um curso expresso de design de interiores com foco principalmente em projetos de imóveis. Então vai ser falado do todo, de como executar um projeto de interiores, com todas as etapas. Cada dia será abordado um tema diferente, mas o foco principal é nos móveis sob medidas e móveis planejados. Bom, mas antes de eu começar a explicar e entrar realmente na aula, eu vou falar um pouquinho de mim, para você compreender quem eu sou e saber como é que eu cheguei até aqui. Na época que eu fazia faculdade, eu tive diversos problemas, como muitas pessoas têm, e acabei saindo da faculdade me sentindo um pouco incapaz, me sentindo fraca, me sentindo sem capacidade de projetar de maneira correta todas as etapas de um projeto. E acabei buscando muitas informações, estudando e foquei muito na questão da educação. Então, hoje já passaram alguns longos anos que eu já me formei e trabalhei como coordenadora de 2 instituições de ensino, focando sempre na qualidade de ensino, pensando na formação do profissional que entrar no mercado, né? Pensando realmente em fazer com que o estudante fosse alguém gabaritado, com qualidade, e não simplesmente uma formação à toa, né? Então eu coordenei já escolas presenciais, escolas à distância, faço palestras pelo país todo, sou vinculada a algumas instituições que eu acabo trabalhando no país todo também. Então, eu acabo viajando bastante em cima dessas palestras e também dando apoio para muitos profissionais do mercado. E quando eu comecei a atuar nessa área de educação, eu comecei a entender que aquelas áreas que eu achava que era só um problema meu, uma dificuldade minha, não era. A grande maioria dos profissionais acaba entrando no mercado ou resolvem iniciar a sua carreira e trabalhar nessa área de decoração e não sabem como atuar ou não sabem como executar algumas etapas, não sabem como é trabalhar com eficiência naquilo, como é o processo passo a passo. Esse é o objetivo dos cursos que eu criei, da escola que eu criei, esse é o objetivo que eu tenho de vida hoje, dar uma formação qualificada para toda e qualquer pessoa que deseja trabalhar na área. Uma qualificação realmente eficiente, sabe, para que todas as pessoas que amam arquitetura e decoração, assim como eu, consigam fazer com perfeição aquilo. E não simplesmente fazer e ficar com dúvida ou inseguro se aquilo está certo ou não. Porque na hora que você vai falar com o teu cliente, você tem que ter segurança, você tem que saber o que você está falando. Porque senão você entrega um projeto e vai para a execução e fica errado. E aí o problema, o gasto, a incomodação e até mesmo a credibilidade é perdida por causa de erros que poderiam ser sanados e esclarecidos antes, na hora que você estava executando o projeto. Então, o ponto principal da minha escola hoje e de todas essas dinâmicas que eu faço em cima da área de educação é realmente focada em trabalhar cursos e especializar pessoas
que queiram trabalhar na área com eficiência, com qualidade. Esse realmente é o que me dá prazer e que eu amo fazer, e dessa área eu acho que eu não saio nunca mais. Bom, eu queria então iniciar a aula de hoje, e para iniciar a aula de hoje eu preciso de um computador. Vamos trabalhar comigo lá? Bom, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar esses dias no curso expresso de design de interiores com foco em projetos de imóveis. Então, nessa primeira aula, eu vou trabalhar todos os pontos, explicar um pouquinho de cada coisa, de como funciona um projeto completo de interiores. E depois focar mais na parte do detalhamento e o que precisa, como é a sequência correta de um projeto de imóveis. Então, quando a gente vai pegar e fazer uma entrevista com o cliente, conhecer o cliente, a gente tem que entender qual é a necessidade dele. Se a necessidade dele é fazer um projeto completo ou se é detalhar apenas um móvel. Toda a sequência que eu vou explicar depois no projeto de imóveis é a sequência correta também para um projeto completo. Eu vou falar sobre as etapas do projeto somente no projeto de imóveis, mas aqui eu vou falar um pouquinho de cada coisa que envolve um projeto como um todo. Então, quando eu vou fazer um projeto que tem todas as etapas, que o cliente pega e que eu comece da estaca zero, desde o início, eu tenho que ter um projeto de paginação de revestimentos, paisagismo, projeto luminotécnico, projeto de móveis, paginação de gesso e decoração. Cada um desses projetos vão contemplar o todo, vão contemplar o que realmente eu preciso especificar para executar todas as etapas do meu projeto. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses tópicos para vocês entenderem o que é cada coisa, tá? Então vamos iniciar aqui. O primeiro que eu vou trabalhar... Aqui. O primeiro que eu vou trabalhar é o projeto de paginação de revestimentos. O que seria isso, paginação de revestimentos? Existem vários revestimentos que a gente vai utilizar, tanto em parede, piso e teto. Esses revestimentos, eles podem ser considerados como pisos laminados, pisos cerâmicos, pastilhas, porcelanatos. Eu posso utilizar papel de parede, madeira, enfim, vários materiais e revestimentos que compõem o fechamento de paredes, pisos e tetos. Quando a gente trabalha com o projeto de revestimento, existe um projeto que eu tenho que fazer. Por que eu tenho que fazer um projeto de revestimentos? Para conseguir explicar para a pessoa que vai executar a obra aonde que começa a colocação do material que eu especifiquei. Bom, então eu vou mostrar nessa primeira imagem o que eu estou querendo dizer com projetos de revestimentos. Nesse caso aqui, eu tenho um projeto de paginação de paredes. Percebam que eu tenho aqui pastilhas de vidro e tenho também a cerâmica, né? Material cerâmico. Essa imagem eu acabei escolhendo propositalmente para vocês perceberem que tem um erro de projeto aqui, ó. A peça cerâmica, ela está com um recorte, com uma quebra bem na junção com a pastilha. Quando a gente vai fazer o projeto de revestimentos, eu iniciaria essas primeiras peças justamente a partir das pastilhas. Assim não daria esse quebra, esse recorte aqui que acaba ficando feio e acaba dando um acabamento mal feito, acaba dando um problema de projeto, né? Um projeto mal executado. Outro local que a gente tem revestimento aqui também é no piso. Nesse caso aqui eu não consigo visualizar direito aonde começa, onde termina, qual o tamanho das peças. Me parece uma peça inteira. Na verdade elas são peças menores, mas nós não conseguimos visualizar nessa imagem. Observando essa outra imagem aqui embaixo, vocês vão perceber que nós temos diversos tipos de materiais, ó. Tem materiais diferentes num mesmo ambiente. Então, quando a gente vai trabalhar com a parte de revestimentos, eu tenho que mostrar qual o nome desses materiais, qual o acabamento que eu quero, quanto de material eu vou precisar para cada espaço e principalmente aonde começa e termina cada uma dessas paginações, tá? Então, basicamente, a lógica é a mesma. Porém, se eu tenho uma mistura de materiais, eu consigo fazer uma composição mais agradável, né? Incluir vários revestimentos e fazer cada vez mais composições variadas. Certo? Bom,
Deixa eu minimizar aqui. Vamos para o próximo tópico. Vou puxar para o lado de cá. Nós temos aqui os projetos de paginação de gesso. Quando eu vou falar em paginação de gesso, quando eu vou falar de paginação de gesso, em geral eu tenho duas coisas que eu posso trabalhar com o gesso. Seriam as paredes, que são de drywall, ou o gesso rebaixado. Ambos têm projeto, ambos têm que ter pranchas no projeto mostrando como é que se faz cada coisa. E esses projetos de gesso devem estar alinhados com o layout do ambiente. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu vou pegar e vou desenvolver o layout do ambiente. Com base no layout, eu vou fazer o projeto de gesso e junto o projeto luminotécnico. Por que é importante fazer junto? Porque, por exemplo, vamos supor que eu vou colocar uma mesa numa sala de jantar. Colocando o layout na posição certa, colocando a mesa na posição certa, eu vou conseguir estabelecer qual é o desenho que eu quero do gesso sobre aquela mesa e na sequência posicionar o lustre, o pendente, a iluminação exatamente no meio, no centro daquela mesa. Então aqui, ó, tem alguns exemplos para... Eu removi a imagem, só um minutinho. Aqui. Ó, eu tenho alguns exemplos para mostrar para vocês. Isso aqui é um gesso rebaixado, tá? Isso aqui a gente chama de rebaixo de gesso. Esse efeito que nós temos aqui em cima é uma luz indireta numa sanca de gesso, tá? Então a gente tem um rebaixo aqui em toda essa volta aqui e aqui um gesso rebaixado com luz indireta, acho que a gente chama de sanca. Nessa outra imagem, nós temos molduras. Molduras são esses acabamentos que a gente coloca lá no cantinho da parede, né, com detalhes. E quando a gente vai trabalhar com o projeto de gesso, eu tenho que mostrar em detalhes para o gesseiro, para a pessoa que vai executar, como é que eu quero esse desenho aqui. Então, existem regras de como fazer um projeto de gesso correto para que eu mande para o gesseiro e ele consiga executar bem certinho o que eu preciso, o que eu projetei, o que eu quero. E eu tenho que trabalhar com escalas corretas, porque se eu trabalhar com escalas erradas, ele não vai conseguir visualizar como que se faz isso aqui. Então, tem que ser bem criterioso nessas especificações na hora de fazer o projeto de gesso. Aqui eu também tenho uma luz indireta, né? E luz geral lá atrás. Nessa última imagem aqui, eu também estou trabalhando com sanca, ó, uma sanca de gesso com uma luz indireta, certo? Vamos ver aí o projeto luminotécnico. Quando eu vou trabalhar com a parte de iluminação, eu tenho que compreender que a luz é efeito. Ela faz complementação à decoração. Então eu posso fazer um projeto muito bem elaborado, mas se eu não fizer os efeitos luminotécnicos corretos, ele acaba perdendo totalmente o efeito de destaque e valorização daquele espaço. Então nós temos a iluminação geral, que é a iluminação que ilumina por igual todo o ambiente. Existe a iluminação indireta, que é aquela que eu não enxergo a lâmpada, eu só consigo ver o efeito que ela faz. E as iluminações direcionadas, que é quando eu quero iluminar um objeto especificamente. Tá? Nesse caso aqui, nós temos lá atrás uma iluminação indireta, ó, atrás do móvel, aqui também nesse nicho, tá? A gente tem essa iluminação indireta. E aqui ó, nós temos uma iluminação pontual, ó, ela acaba pontuando para a parede. Nessa outra imagem aqui, nós temos iluminação geral. Aqui a gente tem um faixo com iluminação indireta embutida. E aqui atrás também está com lâmpadas indiretas, atrás do mobiliário, certo? Aqui essas lâmpadas que estão perto da parede, elas fazem o efeito de lâmpada direcionada. E aqui ó, também na parte das plantas também tem uma iluminação, fazendo o efeito e dando valorização para esse espaço. Imagina esse espaço sem esse tipo de iluminação, apenas com uma luz geral. Ia acabar o espaço, não ia ter esse glamour, esse requinte que ele tem ali nessa imagem, certo? Bom, deixa eu fechar aqui.
Então a gente já falou sobre projetos de revestimento, projeto luminotécnico, deixa eu fechar aqui, e projeto de gesso. Além dessas etapas de projeto, um detalhe que eu esqueci de falar no luminotécnico. Aliado ao projeto luminotécnico, também tem o projeto elétrico. Não necessariamente você precisa fazer o projeto elétrico. Tem profissionais que fazem o projeto elétrico, né, que eles têm essa capacidade, se desenvolvem o projeto elétrico, e profissionais que não desenvolvem, né? Mas no projeto de design de interiores tem que contemplar todas essas etapas que eu estou falando para vocês. Projeto de revestimentos, paisagismo, projeto luminotécnico, decoração, projeto de paginação de gesso e detalhamento de móveis. Nem sempre o projeto paisagístico está incluso no projeto de decoração, tá? Às vezes você pode ser contratado apenas para fazer o paisagismo, ou dentro do teu ambiente de decoração está incluso elementos de paisagem, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre eles. Então aqui, ó, eu tenho uma imagem de uma iluminação externa. A maneira que a gente ilumina os ambientes externos é um pouco diferente da maneira que a gente ilumina o ambiente interno, porque existem vários tipos de lâmpadas que a gente vai utilizar conforme a necessidade, o tipo do ambiente e o efeito que a gente quer trabalhar. Na parte externa, se eu colocar, por exemplo, uma lâmpada incandescente, que ela retém muito calor, então ela fica muito quente, ela pode queimar, pode danificar uma planta, por exemplo. Então você tem que saber como utilizar e aonde utilizar esse tipo de lâmpada. Então perceba aqui que eu tenho postes de iluminação que fazem um efeito todo glamuroso e charmoso, dando destaque para esse espaço. Como eu falei, lâmpada, iluminação é efeito, né? E aqui no paisagismo, a gente trabalhou aqui, ó, a pessoa que fez esse projeto trabalhou aqui com pedras. A pessoa que fez esse projeto, ela trabalhou com pedras aqui, ó, com caminhos, com deck de madeira, com iluminação e com alguns tipos de vegetação que vocês podem ver em alguns locais bem posicionados, né? Bem direcionados. Nessa outra imagem, também é um paisagismo externo com iluminação nas árvores, nas plantas, né? E também uma composição de interiores, uma composição de mobiliário para áreas externas, né? Com revestimentos ligados a ambientes externos, então ele tem maior resistência ao tempo, né? Tem alguns ambientes, algumas peças de decoração que são específicas para áreas externas, então eu posso colocar, não tem problema de cair chuva e tal, e danificar aquela peça. Então tem que ter um certo cuidado quando eu vou escolher peças para o paisagismo que componham realmente e que funcionem com eficiência para aquele ambiente, ok? Voltando aqui para a parte de interiores, nós temos também os elementos de decoração. Quando eu vou trabalhar com os elementos de decoração, a imagem não abriu, por quê? Vamos clicar novamente. Aí, agora sim. Quando a gente vai trabalhar com elementos de decoração, são os elementos soltos. São as peças que vão compor todo o espaço. Tá, eu já fiz o projeto de paginação de piso, paginação de parede, paginação de teto, luminotécnico e fiz o projeto de móveis. E aí eu preciso pegar e trabalhar com os elementos, os vasos, as cadeiras, o tipo de cortina que eu vou trabalhar, o tipo de luminária, qual é o tipo de colcha que eu vou colocar, qual é o tipo de tapete, se vai ter flor, se vai ter algum elemento de decoração. É o que vai realmente fazer com que aquele ambiente tenha vida. Eu esqueci até de falar antes na parte de materiais e revestimentos, e é importante falar que além de cerâmicas e pastilhas, nós temos também nos materiais e revestimentos papel de parede. Hoje está sendo muito utilizado tecido também, então papel de parede, tecidos, paredes pintadas, efeitos de pinturas bem diversificados que hoje estão no mercado. Então, materiais e revestimentos não quer dizer que você tenha que utilizar realmente argamassa e colocar somente cerâmica ali, ou porcelanato, ou algum revestimento desse tipo. Pode ser madeira, papel de parede, tinta, enfim, qualquer material que você realmente goste de trabalhar e que esteja incluso na tua composição. Então, eu acho que deu para entender um pouquinho do que é decoração, né? Desses itens de decoração que eu estou falando nessa imagem aqui. Essa imagem aqui é uma imagem 3D, então ela não é uma imagem real, ela é um desenho que foi feito por um profissional da área.
Nessa outra imagem, perceba que a gente tem alguns elementos bem pontuais de decoração. Essa luminária é o tipo de quadro, o tamanho de quadro, ele está dentro de um nicho grande para justamente moldurar todo o quarto. Ele faz conforme quase que uma moldura para esse quarto. Além de ter uma sobreposição de cabeceira, uma cabeceira que ela compõe com o mesmo efeito de decoração da parede, do revestimento que está na parede, certo? Bom, agora vamos iniciar aqui a parte de projeto de imóveis. Quando eu vou falar em projeto de imóveis, deixa eu fechar essa janela de decoração. Quando eu vou trabalhar com projeto de imóveis, eu tenho que entender que existem dois tipos de projetos de imóveis. Eu tenho um móvel sob medida e tenho um móvel planejado. Qual é a principal diferença entre os dois? Vamos olhar aqui primeiro o móvel sob medida. Olha, aqui é um projeto de móvel sob medida e percebam que nós temos uma escada ali atrás, ó, certo? Como eu tenho uma escada, esse espaço aqui, ó, ele tem que ser feito milimetricamente conforme a necessidade desse ambiente. Às vezes a gente tem um cliente que quer uma coisa bem específica, bem ao seu gosto. Então a gente tem que detalhar conforme a sua necessidade. Eu não posso ter algo pronto, algo que eu vou lá na loja, compre e seja padrão para qualquer cliente. É bem específico para ele. Então nesse caso aqui, é o espaço que delimita o modelo do mobiliário. Como eu quero fazer um aproveitamento embaixo da escada, eu vou lá e faço um projeto sob medida, com medidas bem detalhadas, para mandar para um marceneiro executar todo o projeto. Então, o móvel sob medida é o que eu vou enviar para o marceneiro, para ele executar conforme o meu projeto, tá? Nesse outro caso, que é um móvel que é um móvel planejado, as peças são vendidas modularmente. O que isso quer dizer? Que as peças são vendidas separadas. Existe uma produção industrial em que as lojas produzem várias peças e cada uma dessas peças, cada um desses módulos aqui, ó, ele é padrão, é tudo igual. O que é essa produção em série, essa produção padrão? Vamos tomar como exemplo uma malharia, por exemplo. Uma malharia, quando eles vão fazer a produção das roupas, eles vão separar por tamanho. Então, primeiro eles vão vão empilhar toda a malha e cortar tudo junto, todos os tamanhos P's, todos os tamanhos M's e depois todos os tamanhos G's. Depois que eles cortam, todas essas peças e mesmo modelo que vão utilizar o mesmo fio, que vão utilizar a mesma tecnologia, vai passar para a costura. Então eles vão costurar todas juntas, porque eles não vão costurar uma peça, depois troca o fio. Não, todas que são iguais vão ser costuradas juntas. Depois que muda o modelo, aí sim eles vão lá e trocam todos os equipamentos, todas as máquinas por um outro fio, um outro tipo, e faz a próxima peça. A mesma coisa acontece com móveis planejados. Eles vão lá e especificam as máquinas, né, os maquinários, para cortar todas as peças que vão fazer, por exemplo, esse mobiliário aqui, ó, esse móvel aqui. Então eles vão pegar e fazer com que a máquina corte todas as peças aqui de baixo, do módulo inferior, todas do módulo superior, todas as portas e assim por diante. E isso depois é montado também em série. Então, ficam várias peças iguais. Quando a gente vai lá na loja de móveis planejados, a gente, como projetista, vai lá e desenvolve e monta, conforme a minha necessidade do meu espaço, cada um desses módulos. Eu vou juntando essas partes desses módulos e daí com adaptadores, com peças de adaptação, eu vou fechando, eu vou unindo o meu projeto. Conclusão: o projeto que eu tenho na minha casa vai ser semelhante ao projeto de algum colega, algum amigo que eu tenha, que use a mesma marca que eu estou usando. Então, eu não tenho um projeto personalizado ao meu gosto, e sim um projeto adaptado com módulos modulares que são utilizados para vários segmentos. Uma coisa importante a ser falada em relação ao móvel sob medida e móveis planejados é que, apesar do móvel sob medida
ser bem específico ao cliente, né, ser feito exclusivamente para ele, por se utilizar a marcenaria, acaba se tornando mais em conta do que o móvel planejado. Porque geralmente o móvel planejado envolve uma marca, uma identidade visual muito forte de quem fabrica os produtos. Outra coisa importante a ser falada é que no móvel sob medida eu tenho uma variedade maior de materiais a trabalhar. Então eu posso escolher cor, textura, modelos diversos de materiais. E nos planejados eu tenho que me limitar ao que a empresa, o que a loja tem disponível para o mercado. Bom, a aula de hoje está chegando ao fim e você pode compartilhar, pode conversar comigo. Vamos conversar, vamos trocar ideia. Me pergunte o que você ficou com dúvida para eu poder esclarecer melhor as suas dúvidas, tá? No próximo dia que a gente for ter a aula, a gente vai trabalhar sobre as etapas de projeto. Então, dentro das etapas de projeto, a gente vai desmembrar desde o início, o primeiro contato com o cliente, até o final de um projeto. Como é que eu entrego um projeto para um cliente? Espero encontrar você lá e não deixe de compartilhar e não deixe de conversar comigo, hein? Quero saber o que você está com dúvida e o que você precisa saber, tá? Assim eu consigo pegar e esclarecer mais dúvidas na próxima aula, certo? Até lá! Tchau!